Vamos iniciar então nossa oração reflexiva, nossa pequena oração que a gente faz no começo desta nossa reunião, que é uma oração reflexiva, essa oração aconselhada, né, mostrada por Santa Teresa d'Ávila como sendo o principal caminho para alcançar a amizade com nosso Senhor Jesus Cristo, neste trato de amizade, nesta relação entre mim e nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai, eu te suplico que envies sobre mim, sobre cada um daqueles que irão participar conosco esta noite, aqui no Google Meet, também no YouTube, e sobre todas aquelas pessoas que também irão assistir esta gravação no YouTube ou em qualquer outra rede social. Um dia, mandai sobre todos nós o teu Santo Espírito para abrir nossa boca, para que o Senhor fale por nós e abra também os ouvidos da nossa alma para que possamos escutar aquilo que o Senhor tem para nós, escutar o que o Senhor quer falar conosco. Por favor, Pai, pelos méritos da paixão do teu Filho Jesus, eu te suplico, glorifique teu Filho por este projeto, glorifique teu Filho por estes estudos. Formai, Pai Santo, pelo Espírito Santo, corações que desejam a santidade, que desejam amar mais o teu Filho Jesus. Eu te peço, Pai, levai-nos ao teu Filho Jesus. Também queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, que intervenha na nossa vida. Nós somos tão pequenos e fracos, mas, Mãe, nós confiamos na Senhora, como um filhinho que não sabe andar, que não sabe viver por si só, aquele filho que quer a sua mãe por perto. Te suplicamos, Mãe querida, venha em nosso auxílio, ajudai-nos a caminhar no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos leve até Ele, nos proste diante da sua cruz, a adorá-lo, a amá-lo, a servi-lo, segundo a vontade dele, Mãe. Muito obrigado, Mãe querida, por nos acompanhar nesta caminhada. Obrigado, meu Jesus, por nos dar a tua mãe como nossa mãe, para nos auxiliar nesta caminhada rumo ao céu. Te suplico, Pai, guie as nossas vidas, que Jesus cresça em nosso coração, que as pessoas possam olhar para nós um dia e já não ver mais o Diego, o Wendel, a Tamires, o Tobias, mas que essas pessoas vejam um dia a luz de Cristo quando olhem para nós. Que elas vejam teu Filho, Pai. Isso eu te peço, pelos méritos, pelo sangue do teu Filho derramado na cruz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estudamos aí a nossa última aula, junto com o senhor César, né, com o vídeo dele, com o curso dele, Castelo Interior, o senhor César do Movimento da Transfiguração. Estudamos junto com ele o capítulo 3 das Quartas Moradas. E hoje nós vamos ler, né, parágrafo por parágrafo, e estudarmos juntos aí o livro. Então vamos iniciar o capítulo 3 das Quartas Moradas. Explica a oração de recolhimento que o Senhor costuma dar antes que a dos gostos divinos. Diz os efeitos de uma e outra. Então aqui, né, pessoal, só para relembrar, aqui ela está explicando
a oração de recolhimento e a oração dos gostos divinos. Então, a oração dos gostos divinos é algo superior, vamos assim dizer, é algo mais profundo, é algo mais denso. E a oração de recolhimento é algo mais, é algo menor, vamos assim dizer, né? É algo inferior, diria assim. Essa oração de que falei traz consigo grandes efeitos, dos quais direi alguns. Antes dela, porém, costuma haver outra forma de oração, da qual falarei agora, embora brevemente, porque já tratei desta matéria em outros lugares. Então, ela não vai entrar em muitos detalhes aqui, nesse tipo de oração, porque ela já tratou muito disso no livro da vida. Você lembra? O senhor César aconselhou a gente, depois que a gente terminar esse livro, né, aconselhou o livro da vida. No meio do livro da vida, tem muitos capítulos ali, ela começa um assunto, a vida dela, meio que narrando a vida dela, de repente ela trata de oração durante, acho que 11 capítulos, falando só de oração, de repente ela volta, né, a falar da vida dela, dá uma quebra ali no livro da vida para falar sobre oração, e ela fala bastante sobre isso, por muitos capítulos. É um recolhimento que me parece sobrenatural. Não consiste em estar a pessoa às escuras, nem em cerrar os olhos, nem em coisa alguma exterior, embora, sem querer, feche os olhos e busque solidão. Sem artifícios humanos, se vai construindo o edifício para a oração de que falei atrás. Os nossos sentidos e as coisas exteriores parecem ir perdendo seus direitos, ao passo que a alma vai recuperando os seus que havia perdido. Então aqui, pessoal, ela está falando, né, dessa oração de recolhimento. Nessa oração de recolhimento, não sei se vocês lembram do senhor César falando a respeito das faculdades da alma, né? Tá ali a vontade, a inteligência, que antes conseguia dominar ali os sentidos, né? Ela sobe, então esse aqui fica todo desordenado, né? As outras faculdades. Então, o que acontece aqui, nessa oração, parece que elas vão, quer ver lá, os nossos sentidos e as coisas exteriores parecem ir perdendo seus direitos. Ou seja, antes parecia que estavam cheios de direitos, fazendo o que quer, fazendo aquela ruaça, mas parece que estão perdendo agora os seus direitos e começam a ser dominados novamente. Ao passo que a alma vai recuperando os seus, que havia perdido. Então é como se a alma tivesse perdido os seus direitos, né? Porque eles aqui faziam o que queriam, mas agora não, agora parece que eles vão perdendo os seus direitos de fazer o que quer, e a alma vai recuperando os seus direitos. Dizem alguns autores que a alma entra dentro de si, outros que sobe e se eleva acima de si. Com esses termos, não sei exprimir coisa alguma. Tenho esse defeito, o de pensar que, dizendo as coisas como sei, me dou a entender. Talvez seja claro só para mim. Santa Teresa, ela não é uma letrada, como eles dizem, né? Como ela mesma diz. Ela não faz parte dos letrados, ela faz parte daquelas pessoas que não estudam muito, não sabem muito a fundo essas coisas, mas ela vive tudo isso, entendeu? Então ela sabe tudo isso por experiência. Então ela explica do jeito dela, ela não sabe usar termos muito técnicos e ela não é tão estudada para isso. Então ela vai explicando, assim, vou explicar do meu jeito, eu pareço me fazer entender. Passamos de conta que os sentidos e as faculdades que são agente desse castelo, na comparação de que me estou servindo para explicar algumas dessas verdades, desertaram e andam, há dias e anos metido com gente estranha e inimiga. Afinal, reconhecendo sua perdição, já se aproximam, embora não se resolvam entrar definitivamente no castelo. Terrível coisa é o mau costume. Contudo, não são traidores e ficam rodeando pelos arredores. Então, os sentidos e as faculdades, que são agentes desse castelo, né, os moradores desse castelo, tipo, parece que desertaram e ficam andando ali em volta do castelo. Agora, Santa Teresa vai explicar aqui o que acontece logo após.
Vendo-os animados de boa vontade, o grande rei, que reside no interior do castelo, por sua grande misericórdia, resolve chamá-los a si, ou seja, chamar esses moradores do castelo, as faculdades, os sentidos, começa a chamar para ele, como um bom pastor, com um assovio tão suave que eles próprios quase não percebem. Dessa forma, faz com que não andem tão perdidos e voltem à antiga morada, ao reconhecerem a voz, sua voz. Esse assobio de pastor tem tanta força que abandonam as coisas exteriores em que andavam distraídos e entram no castelo. O grande rei, vendo esse desejo de amar a Deus, que toma conta da alma, resolve chamar os sentidos e as faculdades de volta para casa. Não sei se vocês lembram, na nossa última reunião, a gente estava falando da importância dos desejos. Aqui nós começamos a ter desejos, apesar que nós ainda somos fracos para ter atitudes, para colocar isso em obras, mas ali nós começamos a ficar cheio dos desejos. E Deus, vendo todos esses desejos, ele resolve chamar os sentidos e as faculdades para si. Então tá aí. Nós somos muito fracos, pessoal, e realmente nós, às vezes, já fazemos muito quando nós desejamos. Se é que, na verdade, esse desejo, eu acho que também... Acho não, vamos ser sinceros, a fonte desse desejo de amar a Deus não é nossa, não é humano nosso, também é divino. Aqui Santa Teresa não fala das almas que voltam para casa, mas dos sentidos e faculdades da alma que andavam perdidos. Né? Esse assobio é para chamar os sentidos e as faculdades da alma para virem para o centro do castelo, novamente, né? Ontem eu estava ouvindo um Boa pouco noite, primo. aquele curso do Padre Paulo Ricardo, O Caminho de Perfeição, e já mais para o finalzinho, antes dele ensinar a prática da oração, ele comenta brevemente que a partir das quartas moradas, primeiro ele fala sobre a diferença de oração do cérebro e da alma, né? A oração do cérebro é quando se existe qualquer tipo de raciocínio, que você percebe que existe algum raciocínio seu, esse é a oração do cérebro ainda. E ele não quer dizer que isso é ruim, mas ele fala que a partir do momento que já não existe mais esse raciocínio, que você não se percebe mais raciocinando, né? Ou seja, é a alma rezando, né? Ele diz que já são pessoas que já estão ali nas quartas e quintas moradas, quando você quando chega nesse ponto da oração da alma, eu acho que é um pouco a ver com o que ela está falando aqui, se eu não estou enganado, porque é como você disse aqui, como ela diz, né? Traz os sentidos, né, para a alma, né? Para a alma, mas não os seus próprios sentidos, né, do corpo, né, da mente raciocinando. A gente vem comentando isso mesmo, exatamente isso nas quartas, pelo menos me parece que é exatamente isso, né? Igual a gente estava falando nas aulas anteriores, né? Nas duas, se eu não me engano, aulas anteriores. Aulas não, desculpa, nossos estudos a respeito do esse sentir uma inclinação de uma coisa muito boa ou de uma coisa correta, né, numa direção. Santa Teresa ela fala: eu estou muito inclinada a acreditar que isso é assim. Entendeu? Ela fala assim, ela não gosta da certeza, ela é meio que prudente, ela diz, eu não quero dar certeza, porque eu conheço tanto que eu sou má, né? Ela se considera muito má e tudo, e vaidosa, e ela fala assim, olha, eu não quero confiar em mim, mas eu tô bem inclinado em acreditar que isso aqui é verdade. E às vezes até o contrário, quando a gente entra com raciocínios lógicos e alguma coisa para basear aquilo que a gente tá querendo suportar, começa até a estragar. Então, não sei se tá por aí, Wendel, você comentou. Parece-me que nunca o dei a entender tão bem como agora. É certo que, buscando a Deus no íntimo da alma, melhor o encontramos e com mais proveito do que nas criaturas, a exemplo de Santo Agostinho.
que o achou dentro de si e depois de o ter procurado em muitas partes, é grande ajuda perceber esta mercê do Senhor, e não julgueis alcançá-la por meio do intelecto ou da imaginação, esforçando-vos por pensarem que Deus está dentro de vós, ou imaginando o presente em vosso interior. Bom e excelente é este modo de meditar, porque se baseia na grande verdade. Deus está dentro de nós mesmos. Cada um pode fazer com o favor de Deus bem entendido. Agora, porém, não se trata só disso. O que vou dizer é de outro gênero. Algumas vezes, antes de começar a pensar em Deus, toda a gente já se reúne no castelo. Não sei dizer por onde nem como ouviram o silvo do pastor. Não foi através dos ouvidos, porque nada se ouve, mas a alma sente, sem haver dúvida possível, um recolhimento suave que a chama ao interior, como verá quem o experimentar. Melhor não sei explicar. Parece-me ter lido que é semelhante ao que fazem o ouriço ou a tartaruga, quando se retiram para dentro de si. Deviam entendê-lo bem quem escreveu isso. Todavia, há diferença. Eles retraem quando querem, perdão. Eles se retraem quando querem, enquanto aqui não depende de nosso querer. É só Deus que nos faz esta mercê. Tenho para mim que Sua Majestade a concede a certas pessoas que já vão abrindo mão das vaidades do mundo. Não digo por obras, pois alguns, em virtude do seu estado, não o podem fazer, mas o desejam. Desta maneira, Sua Majestade convida as pessoas de modo particular a estarem atentas ao seu interior. Havendo então correspondência, Sua Majestade não se limitará a dar-lhes somente esta graça. Começa apenas a chamá-las a coisas mais altas. Então ali, pessoal, a importância aí, né, desse desejo, né, mais uma vez, comenta ali, né, olha lá, não digo por obras, por algumas pessoas, em virtude do seu estado, não podem fazer. Então, ou seja, não necessariamente por obras as pessoas vão expressar tudo isso, mas pelo desejo. E dessa maneira, o Sua Majestade convida as pessoas de modo particular estarem atentas ao seu interior. É como o Sr. César falou, né? Nessas quartas moradas tem muito isso, né? Ficar prestando atenção no interior e tentar nos entender, né, aquela oração, os gostos, entender contentamentos, né, a diferença. Então, aqui é como que um grande aprendizado. Louve-o muito quem reconhecer em si tal mercê, porque é justo e justíssimo tê-la em grande conta. As ações de graças dadas por ela servem para dispor a outros favores maiores. Prepara também a alma para saber escutar a Deus, segundo lemos em alguns autores que aconselham não discorrer com o intelecto tanto quanto possível, mas conservar a alma atenta à ação divina. Prepara também a alma para saber escutar a Deus. Então, o próprio Deus prepara a nossa alma para saber escutá-lo. Aconselham não discorrer com o intelecto, tanto quanto possível, mas conservar a alma atenta à ação divina. Então é isso. Aqui vai haver algumas inclinações, a voz de Deus vai falar no seu coração, e nós somos convidados a não usar o intelecto para escutar essa voz, essa inclinação, esse chamado de Deus. Então Deus vai te falar, ele vai te chamar. Cuidado, não use o intelecto, não tente explicar isso usando raciocínios, né? Tanto quanto possível, mas conservar a alma atenta à ação divina. Então é isso. Escuto uma voz divina, uma inclinação, estou sentindo que Deus quer que eu vá por aqui, ou quer que eu faça isso.
Nesse momento, ao invés de buscar explicação, você tenta fazer um silêncio interior. Deixa eu ver o que Deus quer. Deixa eu tentar escutar melhor o que Deus quer. E faça silêncio. Não consigo entender ao certo como se possa deter o pensamento, de modo a não produzir mais dano que proveito. A esse respeito, houve uma contenda bem renhida entre várias pessoas espirituais. De minha parte, confesso minha pouca humildade. Nunca me deram razão capaz de me fazerem render à sua opinião. Um deles me alegou certo livro de Santo Frei Pedro de Alcântara, pois o tenho em conta de santo. A ele me renderia, porque sei que dominava o assunto. Lemos juntos suas palavras e verificamos que, embora usando termos diferentes, dizia o mesmo que eu. Bem o dá a entender quando dizes que já deve estar aceso o amor. Acho muito legal isso aqui, né? Lendo lá São Frei Pedro de Alcântara, né? Ela via que o santo explicava aquela mesma coisa, né? Provavelmente esse santo ele era vivido, ele era um santo, como é que ela fala? Experimentado, né? Que vivia as coisas, né? Que ela estava explicando. E ele fala assim, olha, esse santo está explicando o que eu estou querendo explicar aqui. Ele não está usando as mesmas palavras, mas é exatamente a mesma coisa. E se uma pessoa está caminhando rumo à santidade, já está evoluindo, está passando, né, por esses degraus do castelo interior, ao ler esse livro de Santa Teresa, provavelmente é a mesma coisa. Ele vai ver, é isso aqui que Santa Teresa está falando. Usando outras palavras, ou usando outros raciocínios, usando certas comparações, mas é isso aqui, é isso aqui. A gente, no começo da nossa vida espiritual, né, lá no começo, às vezes a gente vê uma coisa e fala assim, oh, aquele santo estava certo. Como se a gente estivesse nivelando aquele santo, né, no sentido de aprovando ele, né? Oh, ele está certo, ele está certo. Por quê? Porque você já começa a ter experiências interiores, vai vendo aquilo ali, vai vendo verdades interiores, Deus vai te revelando às vezes algumas verdades, e você vai falar, como que agora eu entendo o que aquele santo quis dizer. Entende de uma forma diferente. Entende porque Deus te revelou aquilo, Deus te revelou aquela verdade que ele mesmo revelou para aquele santo um dia, e aquele santo escreveu um livro sobre aquela verdade. Pode ser que eu me engane, mas baseio-me nas razões seguintes. A primeira é que, nestas coisas espirituais, quem menos pensa e quer fazer, faz mais. Nossa atitude deve ser de pobres mendigos diante de um grande imperador. Pedem e logo abaixam os olhos, esperando com humildade. Quando percebemos que o Senhor, por seus caminhos secretos caminhos, dá a entender que nos está ouvindo, então é bom calar. Se ele nos admite junto de si, procuremos não exercitar o intelecto, tanto quanto possível. Mais uma vez, pessoal. Mas se este rei não der sinal de nos ver e ouvir, não fiquemos ali como bobos. Nessas coisas espirituais, quem menos pensa e quer fazer, faz mais. Mais uma vez, pessoal. Quem menos pensa, quem menos quer fazer e tá lá, eu quero fazer, o que, que eu tenho que fazer para conseguir tal coisa, o que, que eu tenho que fazer. Mais uma vez, o Sr. César ele fala isso, ele deixa claro. Quartas moradas, você é muito passivo. Aqui, primeiras, segundas e terceiras, braçal, muito ativo. Você faz, Deus auxilia com a graça. Você faz, Deus auxilia com a graça. Quartas moradas, você é passivo. Tente não fazer nada. Tente ficar quieto. Tente, né? Que ela fala que menos pensa e quer fazer, faz mais. Tente parar de querer pensar nas coisas, né? Aqui é mais um ouvido atento e um coração que vai acolher aquilo que Deus quer para você, né, durante essas quartas moradas.
Deus vai vir com muitas coisas para você, muitas sorte de coisas. Pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins, coisas muito pesadas. São João da Cruz fala, ele ensina, nas quartas moradas ali, vai ter uma purificação passiva dos sentidos. Ou seja, você vai ser purificado. Só que não é você se purificando. Aqui eu ousaria chutar, vamos assim dizer, que aqui a pessoa ela não faz muita penitência. Não é uma pessoa muito penitente. Por quê? Porque aqui ela é mais passiva, que é uma pessoa que ela vai baixar as guardas, deixar que Deus, e ela vai acolher a penitência que Deus tem para ela, eu diria, né? O padre Paulo ensina isso, né? O que é a penitência passiva, a penitência ativa. A penitência ativa é aquela que você decide fazer uma penitência, você faz. A penitência passiva é aquela que você é quando você acolhe a penitência que Deus tem para você. Então você não escolhe suas penitências aqui. Isso não é ruim, pessoal. Isso é bom. Você pode viver, você passar a sua vida sem fazer uma penitência vinda de você, a não ser carne na sexta-feira, né? Essas assim a gente faz né, para cumprir ali um ensinamento da igreja, aquilo que a igreja nos propõe. Mas aqui você pode, só, ok, eu não vou fazer nenhuma penitência, eu vou comer todos os chocolates que apareceram na minha frente, né? Claro que sem exagero, mas vou fazer tudo aquilo e não tem problema. Acolha com amor todas as penitências passivas que Deus tem para você. Você será gigante. Santa Teresinha, ela foi assim. Ela, se eu não me engano, vocês às vezes me corrigem, se vocês, né, acaso vocês saibam disso, se eu não me engano, ela era fraca para penitência. Eu acho que eu lembro dela comentando isso num dos seus manuscritos. Ela era fraca para penitência, não era uma pessoa de muita penitência. Mas ela tinha um coração muito grande para aquilo que Deus tinha para ela. Para as penitências que Deus é quem escolhia as penitências dela. Então aqui vai ser isso, pessoal. Aqui, né, não estou falando que eu estou nas quartas moradas, mas Deus vai me mandar uma filha sem traqueia, né, com um problema ali, um problema aqui, e eu vou acolher e amar a Deus naquilo que Ele me mandar, independente do que seja. Onde está em rosa ali, ó. Se Ele nos admite junto de si, procuremos não exercitar o intelecto, tanto quanto possível. Então, tá aí. Tá lá no seu momento de oração, tá recolhido, Deus te convidou para estar junto dele. Não use o intelecto. Não tente raciocinar, buscar porquês. Não tente. Esteja ali com ele. Esteja ali com sua majestade. Acolha o que ele quer. Né? Acolhemos o que ele quer para nós nesse momento. Ele quer que você esteja ali com ele. Ali você vai estar. Se ele quiser que você peça algo, ele vai inspirar no seu coração. Se ele quiser que você, sei lá, mude o caminho da sua oração, faça alguma coisa, deixe que ele te inspire. Seja passivo, seja acolhedor, né, daquilo que Deus tem para você. Assim costuma comportar-se a alma quando procura não agir. Sente muito mais segura e talvez a imaginação a inquiete mais, devido à força que faz para não pensar em nada. Não façamos assim. O Senhor quer que lhe peçamos e nos consideremos em sua presença. Ele sabe o que nos convém. Não posso aprovar indústrias humanas em coisas, mas nas quais parece que Sua Majestade põe limites, porque as reserva para si. Há muitas outras coisas que podem fazer com sua ajuda, até onde permite nossa miséria, como penitência, boas obras e orações. A segunda razão é que estas atividades interiores são muito suaves e pacíficas. Inventar coisas penosas causa maior dano que proveito. Chamo penosa qualquer violência que nos queiram fazer, como, por exemplo, reter a respiração. O melhor é deixar-se nas mãos de Deus. Ele faça como quiser e fique a alma num total descuido do proveito próprio, tanto quanto puder. Faça ele de nós o que for
de seu agrado. Mais uma vez, essa última frase aí desse parágrafo. Faça ele de nós o que for de seu agrado. Mais uma vez mostrando esta passividade da nossa parte nas mãos de Deus e Ele fazendo o que Ele quiser e nos levando para onde quiser. Aqui o Sr. César também usa essa palavra, né? Muito importa nas quartas moradas a docilidade do nosso coração, o acolhimento daquilo que Deus tem para a gente. Terceira razão é que justamente a preocupação de não pensar em nada será motivo de pensar muito. A quarta é que o mais útil e agradável a Deus é lembrar-nos de sua honra e glória e esquecermos-nos de nós mesmos e de nossos interesses, das satisfações pessoais e de nossos gostos. Como poderá estar descuidado de si quem fica tão preocupado em não se distrair que nem ousa mexer-se, nem mesmo consente em seu intelecto a seus afetos, e seus afetos se movam a desejar a maior glória de Deus e a alegrar-se com as grandezas divinas? Quando Sua Majestade quer que o intelecto se detenha, ocupa-o de outra maneira. Dá-lhe conhecimento e luzes tão acima do que podemos alcançar que o deixa absorto. Então, sem saber como, o intelecto fica muito melhor ensinado do que empregando todas as suas diligências que poriam tudo a perder. O Senhor nos deu as faculdades para trabalharmos com elas, e este trabalho tem seu prêmio. Não vejo razão para sujeitá-las a encantamentos. Deixemo-las fazer seu ofício, até que o Senhor as promova a outro maior. Segundo me parece, o modo de proceder mais conveniente à alma que o Senhor quis trazer a esta morada é fazer como digo, sem força e sem ruído. Procure atalhar o intelecto com seus discursos, sem suspendê-lo, nem a imaginação. Pelo contrário, é bom recordar-se de que está na presença de Deus e compenetrar-se de quem é este Deus, se com o que sente em si a alma fica embebida, fique-o em boa hora. Não procure entender o que é, porque esse dom se destina à vontade. Deixe-a saborear, sem nenhuma indústria, apenas com algumas palavras amorosas. Embora nos esforcemos em ficar aí sem pensar em nada, estamos muitas vezes fazendo estes atos, mas por breve tempo. Uma coisa que acontece aqui, pessoal, né, nessas orações, aqui nas quartas moradas, às vezes vai acontecer da pessoa, ela vai estar ali na presença de Deus, né? A pessoa não deve forçar ficar em silêncio. Você não deve, temos que prestar atenção aqui, pessoal. Não é que a gente vai ficar falando. A gente não precisa se esforçar para falar, mas também não vai se esforçar para ficar em silêncio. Sempre considerando, a gente tem que ter, né, em mente que nós estamos na presença de Deus. Isso é importante, a gente não pode ignorar esta realidade. Né? Não é bom que a gente ignore essa realidade, que estamos ali na presença de Deus. Mas muitas vezes, nós automaticamente vamos ser como que convidados a estar em silêncio. E quando a gente nos vê, né, se a gente nos ver em silêncio, a gente não precisa, olha, por que eu estou em silêncio? Nós já tem 5 minutos que eu estou em silêncio, eu deveria começar. Não, fique ali na presença de Deus, fique em silêncio. Só não tire, né, só tente manter, né, essa consciência de que você está diante de Deus. Você está em silêncio, você está recolhido, Deus está te convidando a ficar simplesmente ali na presença dele. Mas tenha essa consciência que está na presença dele. E não precisa forçar nem a falar e nem a parar de pensar ou parar de falar.
partir do 8 aí tá bem legal também, viu, pessoal? Nosso próximo encontro a gente vai continuar aí do 8 e vamos terminar as quartas moradas. Ficamos por aí, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e tchau, tchau. Deus abençoe a sua semana. Salve Maria e que viva nosso Cristo, nosso Rei.